Olá, boa noite a vocês. Uma boa noite para todo mundo que já está aqui conosco, na nossa sala aqui no Ilha de Luz, nessa noite especial, né, com o Fábio. Mas vão colocando aqui nos comentários, vão mandando muito axé para o Fábio, que daqui a pouquinho eu já trago ele aqui, já está aqui conosco, mas eu trago ele enquanto a gente está aqui dando boa noite. Me confirmem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Coloca aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa para vocês, né? Porque hoje nós estamos numa dinâmica diferente e aí é sempre interessante a gente confirmar tudo. Uma boa noite aqui para a Silane, para a Thay, para a Francisca. Tá tudo ok, né, Silane? Maravilha. Olá, Janeide. Tá me ouvindo bem? Que bom. Olá, Daniela. Uma boa noite para vocês. Olha, já está aqui nos comentários fixado o link para vocês adquirirem o livro do Fábio, que nós vamos falar um pouco melhor em detalhes daqui a pouco. Obrigado, Epaminondas. Olá, Helena. Tudo bom com você? Boa noite, Rogério. Vão colocando aqui os comentários, vão dando boa noite aqui para o Fábio, para a gente, né, começar muito bem a nossa conversa em alguns instantes. E fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida ao longo ao longo da nossa live de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do Arcanjo Miguel, alguma coisa sobre o Aguajaruanda, sobre o Fábio, fiquem à vontade para colocarem aqui nos comentários, que eu vou colocando aqui na tela, para a gente poder ir tirando essas dúvidas com o Fábio ao vivo, ok? Uma boa noite para vocês. Então, estão me ouvindo bem? Perfeito. Então, deixa eu trazer, né, o nosso convidado para lá de especial e que já é de casa, né, Fábio? Você já é daqui de casa, né? Já é daqui do Ilha de Luz, está sempre aqui conosco, né? Sempre nos abençoando com seus livros, com todo o seu conhecimento, com todo o seu axé. Então, uma boa noite. Seja mais uma vez vindo aqui ao Ilha de Luz. Boa noite a todos vocês, a todos, a todas, e que acompanham o Ilha de Luz, o Água Jaruanda. No último encontro falamos do Conselho Kármico, que já traz também essa força do Arcanjo Miguel, e hoje vamos falar sobre o Arcanjo Miguel, que é um dia muito especial também, dia de combate à intolerância religiosa, 21 de janeiro, Dia Mundial da Religião, e como é importante, né, Paulo, essa temática também. Hoje eu dei duas palestras e trouxe essas discussões. Esse livro aqui eu lancei em novembro, que trata desse assunto, que é Além das Amarras, os desafios da liberdade no Brasil, porque a gente ainda tem muitas amarras relacionadas à liberdade religiosa, principalmente. Apesar de termos uma legislação vasta, temos tratados internacionais, temos Constituição Federal, leis municipais, federais, nós temos muitos casos ainda envolvendo intolerância religiosa, das mais diversas ordens e várias agremiações religiosas que são punidas por essa intolerância. E a gente precisa denunciar, precisa é, chamar as autoridades competentes quando o caso se torna um crime, porque o crime de intolerância religiosa ele é equiparado a racismo e a pena é imprescritível, inafiançável, e a gente precisa trazer para a sociedade esse debate, porque ninguém deve julgar ninguém e se achar melhor por religião, por sua religião. Mesmo aquela pessoa que não acredita em nada, nós temos um Brasil que é laico, ou seja, o Estado está separado da religião, mas o Estado tem um dever de cumprir a legislação no tocante à defesa. A defesa dessas pessoas que se veem com casos de intolerância. Então, procurar Ministério Público, Defensoria Pública, delegacias especializadas. Você que está sofrendo intolerância religiosa, denuncie, porque é muito sério e as pessoas precisam aprender de forma pedagógica também, não é? E a educação, a divulgação é que precisa se expandir por meio das redes sociais. Então, é um dia que a gente traz essa reflexão para toda a sociedade. Aqui
no livro, eu coloco uma frase de Nelson Mandela, que eu vou ler aqui para iniciarmos o debate. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, que a gente possa ressignificar nossa cultura, uma cultura que foi do Brasil com base na colonialidade, com base também em invasões, e a gente precisa ressignificar tudo isso que aconteceu desse processo histórico brasileiro e se voltar mais para a liberdade. Nós precisamos ser livres, né, Paulo? Exatamente. E, Fábio, quem quiser comprar esse seu livro novo, vale lembrar, é um lançamento do Fábio, esse livro, né, além das amarras, é um trabalho que o Fábio, né, desenvolveu nesse último ano. Então, para você que é palestrante, você que é um estudioso de religiosidade como um todo, acho que é muito válido você ter esse livro para você entender toda a dinâmica do âmbito nacional, a questão de política, de leis, de tudo, para que você possa ajudar a combater, né, essa discriminação, esse tipo de preconceito e saber exatamente o que você pode fazer, né, o que as leis dizem o que procurar, quem procurar, né, Fábio? Isso. Esse livro foi pautado na minha dissertação de Direitos Humanos, do mestrado, e ele traz todo esse arcabouço jurídico, como eu falei, envolvendo diversos aspectos, tanto da legislação civil, penal, constitucional, tratados internacionais, direito administrativo, e eu abordo de forma muito didática. Então, para quem tem uma associação religiosa, para quem tem qualquer formato religioso que precisa saber seus direitos para se defender, eu credencio esse livro e ele está à venda na nossa loja .agogeruanda.org.br. É a nossa loja do Águas, está no nosso site. E eu coloquei também no Clube de Autores. O Clube de Autores, inclusive, entrega até fora do Brasil. É muito bom o Clube de Autores. Procura lá no Clube de Autores, Além das Amarras, Fábio Dantas, e já aparece também esse livro. Então você tem dois canais para encontrar esse livro aqui e aproveitar para entender melhor nossos direitos, né? É importante. E na dúvida, vocês podem mandar uma mensagem lá no perfil do Lago Jaruanda, do Fábio, né, falando, olha, Fábio, como é que eu posso fazer para comprar o seu livro, alguma coisa? Né, provavelmente vocês vão encontrar alguns posts falando sobre esse livro, mas na dúvida pode perguntar lá que o Fábio vai mandar o link, né, a equipe do Fábio, do Aguaruanda, vai mandar o link para vocês, ok? Então, uma Isso. ótima temática para a gente lembrar nesse dia de hoje, né, com coincidência, nossa conversa, né, caiu logo no dia de hoje, e acredito que exatamente, Fábio, essa nossa conversa ajuda muito nesse combate, né, dessa intolerância, por a gente estar falando, trazendo assuntos, né, bem interessantes para a gente poder conversar nessa noite, como o Arcanjo Miguel. Então, Isso. Fábio, me Aqui, conta né? aí, mostra aí para todo mundo o livro, mais um lançamento, o Fábio está, né, lançando um livro atrás do outro, maravilhoso. Olha só Exatamente. Esse livro aqui, que bonita essa capa, né? bonita essa capa, né? A própria capa já traz um escudo de proteção, né? As asas abertas. O Arcanjo Miguel, quando ele aparece assim de asas abertas, é para nos defender, nos proteger. Então é sempre bom. Essa espada também, tá vendo aqui? Tem todo um significado espiritual. Essa espada para cima quer dizer que nós estamos sendo protegidos pelo Arcanjo Miguel, que é um arcanjo de combate. Não é? Quando a gente tem alguma energia querendo tomar conta, alguma energia negativa, alguma invasão, pensamento intrusivo, qualquer coisa que não seja nossa, eu imediatamente já lembro logo da capa desse livro, para lembrar que esse arcanjo guerreiro, como eu coloco aqui, poder do arcanjo Miguel, uma jornada de ensinamentos com um dos maiores anjos guerreiros de Deus. Porque existe uma hierarquia angelical e o arcanjo Miguel ele está à frente regente de todos os arcanjos. Então, até na espiritualidade existe uma hierarquia e a gente precisa respeitar. Na natureza existe, nos seres humanos, na nossa sociedade e no mundo espiritual. E o Arcanjo Miguel, ele faz parte dessa revolução da nova era. Ele está aqui também para nos auxiliar nessas batalhas diárias que nós temos enfrentado, né? E para a sustentação do planeta, que é muito importante. Principalmente nos momentos atuais, né? Eu acho que o Arcanjo Miguel está trabalhando bastante, né, Fábio?
Exatamente, para que não haja uma guerra, para que alguns acontecimentos no planeta também ligados ao meio ambiente não aconteçam, não extermine a raça humana, apesar de Pai Damião sempre fala, né, que entre os animais, as plantas e os seres humanos vão primeiro, né, que nós não podemos destruir o planeta. Então a gente precisa também de muito apelo, de muito decreto para os anjos e arcanjos, além de toda a espiritualidade regente que a gente acredita, né? Mas os arcanjos eles estão ligados aos mestres ascensionados. Como eu falei, existe a hierarquia. Então é isso, né? As pessoas já estão começando, Uhum. né, a perguntar. Isso. E aí, mas antes de responder aí a Maria das Dores, que quer saber o que significa, né, o que é um arcanjo, conta pra gente como é que o arcanjo Miguel surgiu no seu caminho, Fábio. Conta Isso, aí. veja, Paulo, eu comecei a pesquisar mais sobre a fraternidade branca, sobre os mestres ascensionados, e eu comecei a me conectar muito com a cor azul. E desde criança, desde adolescente, sempre uso muito azul. É uma cor que me chama muito, e eu sempre quando estou com azul, eu me sinto mais protegido. E foi aí então que o Arcanjo Miguel começou a aparecer para mim. Ele vem aparecendo em alguns momentos mais específicos, como conselho kármico, e principalmente às 3 horas da manhã, em desdobramentos. Por isso que eu coloquei um capítulo especial aqui, falando sobre sonhos, falando sobre projeções. Às vezes a gente tem uma passagem pelos anjos e arcanjos, e é no momento que a gente dorme, é um momento que a gente consegue se comunicar mais com os arcanjos. Claro que nos momentos mais difíceis já me livrou de acidentes, inclusive eu coloco aqui também no livro. E quando você vai pegar a estrada, sempre peça. E o Arcanjo Miguel é aquele que, quando você chama, imediatamente ele defende. Ele pega o volante do seu carro, ele desvia, ele faz o livramento. Então, de todas as formas, eu já me vi dirigindo para o interior e dois caminhões, um de cana, daqueles longos, e o outro eu tive que jogar imediatamente para o acostamento, que na hora que eu chamei Arcanjo Miguel, ele imediatamente a gente recebe o impulso e é como se fosse uma batalha mesmo, espiritual, e a gente consegue. Então, por isso que todos os dias, eu coloquei até aqui no livro, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui agora. É um arcanjo de proteção. E desde então, ele vem me orientando em alguns momentos, como eu falei, e durante também a escrita desse livro, eu fui muito guiado pelo arcanjo Miguel para algumas passagens, principalmente geometria sagrada. é, Ele pediu que colocasse a geometria da espada do Arcanjo Miguel e as conexões que aqui tem também, como o divórcio energético, que nós vamos fazer no final para as pessoas. Fiquem até o final, que eu vou fazer aqui um divórcio energético que eu tenho feito já nas lives e as pessoas já têm me mandado áudios e depoimentos de como as coisas já começaram a tomar outro rumo. E daqui a pouco eu falo mais o que é esse divórcio energético, Paulo, né? Olha, Exatamente. abri sem Então, querer na página do divórcio energético, página 107, tá vendo? É uma ó, coisa muito forte. já Então, tá preparado. A e espiritualidade já comunicação com definiu. os arcanjos, eu coloquei também aqui. Então, olha, até esse livro tem uns grifos, assim, que é bem interessante. Você abre e tem já grifado algumas passagens. Essa, por exemplo, lembre-se de fazer suas preces e de enviar a energia dos anjos para quem estiver precisando. Todos os pedidos que fazemos aos anjos serão ouvidos e atendidos na medida do nosso merecimento. Então, é muito importante a gente fazer esses pedidos sempre, porque, como eu falei, é, decreto, você pede, você tem que. O anjo está aqui do nosso lado, o anjo do nascimento, todos nós temos, mas a gente precisa pedir a sua proteção. Ele só vai ativar, atuar, é, passando pelo nosso livre-arbítrio quando for um caso extremo de salvamento, às vezes um afogamento, um acidente, como eu falei, mas em casos do dia a dia, se a gente não chama, ele vai ficar do lado, mas aí ele não intervém, porque assim são as leis divinas, eles precisam ser ativados. A energia de anjo e de arcanjo, eu sempre falo isso aqui nas lives, a gente precisa rezar, precisa decretar. Por isso que eu coloco tantas passagens aqui para vocês, tantos livros de oração como eu tenho para a gente ativar esse poder, né? A gente precisa ativar. E é muito importante, né, Fábio, que a gente coloque em prática, né, essas ativações, essas orações. E como a gente poderia
né, ativar cada vez mais o nosso anjo da guarda, né? Isso. Olha, primeiro saber quem é o seu anjo da guarda pela data de nascimento. Aqui, Paulo, eu coloco no início do livro qual o seu dia de nascimento. Por exemplo, eu nasci no dia 13 de dezembro. Meu anjo é Daniel, o anjo mesmo, porque nós temos uma hierarquia angelical que divide os anjos em três hierarquias. Primeira hierarquia temos serafins, querubins. Serafins são aqueles mais próximos de Deus. Temos os querubins, aqueles de 6 asas, e temos os tronos. Aí na segunda hierarquia nós temos dominações, virtudes e potestades ou potências. E na terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Nós estamos mais próximos da terceira hierarquia, certo? Então, dentro dessa estrutura, os principados, eles estão preocupados mais com as nações, cuidando daqui, dali, para não acontecer nenhuma tragédia, nenhum desastre mais coletivo. Mas os arcanjos e anjos, nós estamos mais próximos. Então, dentro do meu anjo da guarda, pelo dia do nascimento, você percebe quem é e pode se conectar dos seus sonhos, colocar os nomes, fazer a sua vela, a cor da vela de acordo com os arcanjos. E dentro dessa linhagem também temos os arcanjos. Para saber qual o seu arcanjo, você precisa fazer a lição de vida pela data de nascimento. Nós temos 7, aqui é o livro, não é, Paulo? Eu vou mostrar aqui como é que você faz o cálculo e as pessoas podem acompanhar, tá? Eu vou colocar aqui o cálculo, como é que você faz. Aqui, aqui é o que eu vou mostrar. Veja só. Você perguntou como é que a gente descobre nossa missão de vida. Então você precisa descobrir qual o seu raio. O raio é a expressão de energia que revela a sua qualidade naquele dia que você nasceu, assim como a astrologia. A gente tem todo um fenômeno astrológico e você precisa somar sua data de nascimento. Então vamos lá, Paulo. Some sua data de nascimento para saber qual raio você faz parte. E quem estiver acompanhando, olha, nasceu 7 de fevereiro, mas vamos saber qual o completo. Você vai somar. Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que nasce no dia 6/9/1981, somando dá 34, mas eu quero apenas um número, de 1 a 7, tá? Então veja qual foi o seu. Pode dar tempo, vá somando. O pessoal de casa vá somando, que é muito importante a gente saber qual é a sua cor, qual a sua pedra, o seu cristal e o seu arcanjo. Também a gente precisa entender se é o arcanjo Miguel, Samuel, Ezequiel, Rafael, Maravilhoso. Estou aqui já fazendo o meu cálculo aqui. Bill. Quem der o número 8 ou 9 vai subtrair de 7, porque a gente só tem 7 arcanjos dos dias da semana, tá? Olha, a pessoa aqui. Vamos lá, o meu raio, Genivalda já colocou que é o segundo raio, ela já fez a conta. Então, daqui a pouco quando sair dessa tela, eu vou falar. E alguém perguntou também sobre a palavra arcanjo, né? O que significa, não é isso, Paulo? Enquanto você faz, essa palavra aí é derivada do grego e significa primeiro, aquele chefe dos anjos, entendeu? Mensageiro de Deus. Arcanjo significa mensageiro de Deus, aquele que chegou primeiro, chefe dos anjos. E nós temos na Bíblia a passagem de 3 arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel também, né? Temos 5 passagens, 3 na Bíblia e 2 nos evangelhos do Apocalipse e de Daniel falando sobre arcanjo Miguel. Olha, as pessoas estão fazendo ainda os cálculos, tá? Vamos somar. O meu deu 12. 12 não pode não, né? 12 aí que soma. 1 mais 2, 3. Você é do terceiro raio. É do raio rosa. Você traz a força da mestra Rovena e do arcanjo Samuel. Olha que interessante. Eu vou te mostrar aqui os 7 raios. Cada raio simboliza um poder, uma sabedoria, o amor, a pureza, cura, devoção e transmutação. Você faz parte do terceiro raio. Geni aqui faz parte do segundo raio. O meu raio é o segundo. Então você visualiza a cor. Primeiro raio, que é o azul, traz o poder. É o raio do arcanjo Miguel, do domingo. O segundo raio, dourado, é do arcanjo Jofiel. O seu terceiro raio, rosa, é do arcanjo Samuel. O quarto raio é do arcanjo Gabriel. O quinto raio é o arcanjo Rafael. O sexto, rubi, é do arcanjo Uriel. E o sétimo raio é o violeta, que é Ezequiel. Cada raio corresponde a algum
característica que você precisa ter aqui na vida. Então, Paulo, você veio para exercitar o amor acima de qualquer coisa. E a junção dos três raios, primeiro, segundo, terceiro, azul, dourado e rosa, formam a chama trina, que é aquela chama que tem três cores. Então, a chama trina, ela está muito presente em nossas vidas aqui. E é interessante que o raio rosa do arcanjo Samuel, ele vem trabalhar o amor em todas as formas. Então, quando você vibra, tanto que é a cor do chakra cardíaco rosa, o rosa é a cor do amor do chakra cardíaco. Você, quando quiser se conectar, você pega um quartzo rosa para se conectar. Tony, o seu raio é o quinto, então você trabalha com a Mãe Maria, com o arcanjo Rafael, com o mestre Larion, sua cor verde, você pode pegar esmeralda, quartzo verde, essas cores, e você vai vibrar no seu arcanjo, que é o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura. Então, possivelmente, as pessoas do raio verde, elas têm uma tendência a terem profissões de saúde, profissões terapêuticas, é o chamado da alma, porque é a sua lição de vida, você veio para isso. Valdenice, você é do sétimo raio, que é do mês Saint-Germain, o arcanjo, ele é Ezequiel, o sétimo raio do sábado. Você veio para ressignificar essa era de aquário e é transmutação, é a chama violeta. Então, quando você quiser, coloca uma roupa violeta, você vai fazer a visualização com a chama violeta, que você transmuta toda e qualquer energia, energia ruim que possa se aproximar de você. É, Interessante, né? e, Eu não e consegui fazer vocês, o cálculo, 3 de outubro de 65. Vamos lá. sim, Quem deu 9 é o segundo raio, é só diminuir de 7. Some de novo, Marilza. Some todos os números para a gente saber. 1 mais 3, 4. Mais 10, 1, né? 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. Mais 6, 21. Mais 5, 21, 26. Que dá 8, menos 7, 1. Você é do primeiro raio, Marilza. Você é do Arcanjo Miguel. Interessante, né? Arcanjo Miguel. E quem vem com essa força do Arcanjo Miguel vem para liderar. São aquelas pessoas que resolvem tudo para as outras, querem resolver tudo para a família. São pessoas líderes natas, sabe? Então, essa pessoa é do primeiro raio. Catarina, você é do quarto raio. Fiz a live de ontem, muito bem, Catarina. Então, quarto raio traz a força do Serafis Bey, do arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da Anunciação, e traz a força da pureza. E as pessoas desse raio precisam se voltar para as artes, porque elas podem ter alguma melancolia, alguma depressão na vida, caso elas não procurem. É como se fosse a válvula de escape da pessoa fazer artes. Então, pode tocar um instrumento, pode fazer um artesanato, pode fazer qualquer coisa, artes, artes visuais, pode ser teatrais. Então procure a pessoa que deu quarto raio sempre procurar fazer alguma coisa artística. Quem é do sexto raio, da sexta-feira, é o Rubi. O raio Rubi traz a força da mestra Nada, que aqui na passagem do planeta foi Maria Madalena, e é o raio de Jesus, que traz a devoção. É aquela pessoa que vem para ter devoção nas instituições que ela faz parte, sejam religiosas ou não, na família. Então, é aquela pessoa que luta por um ideal. E é um raio muito forte, poderoso, do arcanjo Uriel. olha, maravilhoso. E caso vocês tenham dúvida, né, de quem são, de quem é o seu anjo, sobre, né, o cálculo, basta você adquirir, né, o livro do Fábio, Isso, aqui eu ensino detalhe por detalhe, viu? É tá só entrar na tudo bem Amazon detalhado. aí. E quem comprar na Amazon está em promoção, tá? 10% na pré-venda. E ganha o card também, que é com o Arcanjo Miguel, que é aquele card da capa do livro antigo que. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto. É esse Isso. card aqui, com essa imagem, tá? Essa aqui. Mas não é esse o livro, tá? Esse aqui você vai receber só o card com uma oração atrás. O livro que você vai procurar na Amazon é esse, que tem essa capa aqui, entendeu? Então é isso. Vamos então um Isso. pouco sobre o Arcanjo Miguel, não é? Isso. Mas se você comprar, né, vocês comprarem agora, ele está na pré-venda. Vai começar a vender a partir do dia 27, né, Fábio? Isso. Em todas as livrarias do país, eles vão colocar Editora Planeta e eles vão colocar nas livrarias. Então, é a sua oportunidade de adquirir o livro, ser uma das primeiras pessoas a adquirir o livro do Fábio, né, de saber qual o seu anjo, de já começar a criar essa conexão, né, de você saber qual o seu raio,
E no livro você também explica, Fábio, essas coisas que você estava falando agora da, do propósito, de cada raio. Explico, ele é bem, olha, Paulo, por exemplo, aqui eu ensino a fazer o cálculo, tá vendo aqui? E depois tem primeiro raio azul. Aí eu explico o que é o primeiro raio, mestre Elmória, o complemento divino, eu mostro a missão de vida, as características positivas, negativas, devem cultivar, e tem uma afirmação positiva de cada raio que você precisa fazer todos os dias para que você tenha mais abertura de caminhos e o propósito de vida. Então, aqui, por exemplo, só um exemplo do primeiro raio eu faço as afirmações. Eu sou a manifestação da vontade divina, eu sou coragem, eu sou poder, eu sou a superação de todos os obstáculos, eu sou a humildade, eu sou a compaixão, eu sou a tolerância, eu sou a paciência, eu sou a ressurreição e a vida iluminada das manifestações positivas do primeiro raio cósmico, hoje em atividade no meu ser e no meu mundo. Então, todos os raios eu coloco com o poder do eu sou as características que você precisa desenvolver aqui enquanto da sua passagem aqui no educandário da Terra. Maravilhoso. E então, o livro está no período de pré-venda. Assim que, se vocês comprarem agora, né, a partir do dia 27, que ele vai começar a ser enviado para vocês, né, ali pela Amazon. Certo, Maria de Fátima? Você pode adquirir o livro no link que está fixado aqui no bate-papo ou no primeiro link aqui da descrição da nossa conversa, que está tudo ali preparado, tem até um texto explicando, né, sobre o livro, peguei lá da Amazon diretamente para poder facilitar para todo mundo, ok? E aí a Carol, Fábio, que mora nos Estados Unidos, já quer saber se você já está enviando lá para os Estados Unidos. Olha, na próxima semana, a Fernanda está vindo buscar já para levar para a Europa e ela envia, mande um direct para mim, para o Fábio Dantas Oficial, e eu te passo, ou então para o número do Águas. Daqui a pouco eu coloco aqui, Paulo, 79999829720 e eu te passo o contato para os Estados Unidos, precisa enviar mesmo. Perfeito. Então, Carol, manda uma mensagem pro Fábio lá no Instagram, procura ele lá no Instagram ou do Água de Aruanda e aguarda aí para receber o seu livro aí nos States, né? Mas conta aí para a gente, Fábio, sobre esse poderoso livro que você está em mãos e o quão bem ele pode fazer para as pessoas que o adquirirem. Isso. Olha, Paulo, primeiro, eu tenho um slide aqui que eu vou mostrar aqui só do Arcanjo Miguel. Pronto. Inclusive, esse livro aqui, ele tem diversas notas de rodapé, aqui explicando, por exemplo, quando eu falo mônada, o que é uma mônada, eu explico. Quando eu passo para a parte dos sonhos, eu entro em Jung, Freud, eu entro na Bíblia para mostrar as passagens de sonhos. Então, ele está bem completo, a literatura. E aqui eu trago do Apocalipse, aqui só uma passagem para mostrar como o Arcanjo Miguel, ele já aparece sempre ligado às batalhas. Houve uma batalha e Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão também lutou junto com seus anjos, mas foram derrotados e não houve mais lugar para eles no céu. Claro que a gente está falando aqui de metáforas, né? Mas a gente sabe que o Arcanjo Miguel ele adentra nas nossas batalhas mais profundas, espirituais, principalmente quando a gente dorme. Muitas pessoas acordam 3 horas da manhã e eu tenho uma passagem aqui de uma oração que eu recebi. Eu acordava todo dia, até que eu recebi uma oração do Arcanjo Miguel e eu coloquei aqui no livro para vocês que vão ter o acesso a esse livro, que é muito poderosa para você voltar a dormir e conseguir realizar suas batalhas, que a gente precisa batalhar também muito. Então, o Arcanjo Miguel, ele é mencionado também em textos sagrados, como no Torá, no judaísmo, na Bíblia, cristianismo, ao Corão, do Islã, no livro de Urântia. Inclusive, Paulo, algumas literaturas confundem Arcanjo Miguel com Jesus, mas não se trata da mesma figura. Dizem que Jesus, antes de chegar aqui no ventre de Maria, ele se chamava Miguel e a mesma força de Miguel. Depois que ele é arrebatado, ou ascensionado, ou como queira entender, ele volta ao status de Miguel. E o livro de Urântia mostra um pouco isso. Até mesmo Deus e o homem podem coexistir em uma personalidade unificada, como tão admiravelmente é demonstrado no status presente do Cristo Micael, filho do homem e filho de Deus. Percebo que eu pesquisei muito para entender
Inclusive, geometria sagrada, eu pesquisei muito para colocar aqui no livro e para entender os diversos contextos que o arcanjo Miguel está inserido, mas todos eles como um arcanjo guerreiro e de proteção e de sustentação do planeta. E ele aparecia para diversos santos, ele apareceu para Joana d'Arc, quando diziam que ela era louca, que tinha alucinações, que era bruxa. Ele apareceu nesse tempo aí de 1412, 1431 para Joana d'Arc. Ele apareceu para Moisés no arbusto queimando. Ele apareceu para Daniel na cova dos leões. Ele apareceu para Maomé para ensinar os ensinamentos lá que ele precisava na época. Então verifica que todos os textos eles trazem essa figura de Miguel. E aqui eu trago uma curiosidade para vocês, que é a linha sacra de Arcanjo Miguel, que são 7 pontos do planeta que representam a espada cravada do Arcanjo Miguel, para que não houvesse a destruição desse continente aí, desses lugares. Você percebe que começa lá em cima, a Irlanda, e ele desce até aqui, que é Estela Maris, que fica em Israel, que inclusive já tive a oportunidade de conhecer Estela Maris, e recentemente eu fui para o Monte São Michel, que é um monumento grandioso, muito bonito e muito poderoso energeticamente. Ele é muito poderoso. Eu sempre recomendo, quem puder, Monte São Michel, ali você pode passar 3, 4 dias em uma conexão total. Eu e o Tiago tivemos muitas conexões, principalmente com os querubins, estavam lá muito presentes, aqueles de 6 asas, flutuando ali em cima, e essa força aí, essa conexão do Arcanjo Miguel. Aqui temos umas fotos minhas do Monte Carmelo, que eu tirei, fica em Haifa, Israel, e esse mais recente foi aqui, no Monte São Michel, na França, que inclusive esse monte fica cercado por água, a água sobe e depois verifica que é só a ponte para atravessar. É muito bonito e é muito poderoso. Você sobe a escadaria e você percebe o quanto a energia forte do Arcanjo Miguel ainda está presente nesses monumentos aqui. É isso. Temos alguma pergunta, pô? Tá sem som. Tá. Maravilhoso, né? Então, obrigado, Fábio, por avisar. Vocês têm vários pontos aí do planeta que vocês podem visitar, né, para ativar essa energia, para conhecer, né, um pouco da história do Arcanjo Miguel espalhado aí pelo mundo. É um bom tour para se fazer, nem que vocês visitem um por ano, algo bem legal, bem interessante. E, Fábio, né, o, o que o Arcanjo Miguel, né, a energia dele, como ela pode atuar na nossa vida, né, na questão da proteção, né, no nosso dia a dia, né, pessoas aqui falando, olha, eu acordo também acordo 3 horas da manhã e não consigo, né, entender isso. Como as pessoas podem usar o arcanjo Miguel, assim, a energia dele, a proteção para esses momentos? Isso, inclusive, algumas pessoas dizem, porque 3 horas é o horário que o nosso corpo está produzindo os hormônios. Mas eu posso dormir 10 horas, eu posso dormir 11, meia-noite, 1 hora, mas 3 horas é um chamado. Eu acordo e é impressionante que quando eu faço essa oração que eu recebi dele, eu volto a dormir. E eu volto do sonho que eu estava tendo, do sonho de desdobramento, a energia que estava. Com certeza, quem acorda 3 da manhã, ela lembra do que estava sonhando, porque às vezes a gente acorda 7, 8, 9 e não lembra dos sonhos. Mas a pessoa que acorda 3 da manhã, ela lembra. Então você começa a fazer os exercícios dos sonhos, começa a fazer a conexão antes de dormir. Aqui tem diversas orações e eu chamo também aqui, eu faço uma preparação. Antes tem até a geometria sagrada do Arcanjo Miguel, mas você pode se preparar antes de dormir, pode colocar espontaneamente. Eu me entrego essa noite à força e à egrégora do Arcanjo Miguel para as batalhas que se fizerem necessárias na minha vida. Por exemplo, você pode pedir para as curas que eu preciso receber. Muitas pessoas são curadas enquanto dormem. E o Arcanjo Miguel também é um arcanjo de cura. Como eu falei, ele lidera os outros arcanjos, a energia dos arcanjos. Então, ele tem um pouco de cada arcanjo. Ele é um arcanjo guerreiro, ele é um arcanjo que traz sabedoria da segunda, ele é um arcanjo que também traz amor, ele traz também as notícias boas como Gabriel,
ele traz a cura como Rafael, ele traz a determinação como Uriel e ele traz a transmutação como Ezequiel. Todos trabalham juntos, cada um tem sua passagem, mas Miguel, ele sempre está no comando. E muitos também espíritos, como você pode visualizar como caboclos, exus, no mundo astral, eles vão para as batalhas juntamente com o Arcanjo Miguel, porque é um líder que começa a selecionar todos os espíritos que se envolvem para as batalhas. Todos os espíritos que têm ordem de batalha, força de batalhar, eles estão muito conectados com o Arcanjo Miguel. Tanto que existe uma conexão também de São Jorge com São Miguel, não é? Muitas pessoas, inclusive em algumas músicas, colocam porque é muito similar à força de São Jorge. Acredito até que São Jorge ele deve ter alguma passagem também na época da Capadócia com o Arcanjo Miguel, porque é muito parecido a energia que a gente invoca. E também são seres, né, celestiais, são seres guerreiros, né? Sim, Uma falange de guerreiros, de proteção. Então, por isso, eu acho que as pessoas confundem, né, muito um com o é, outro. E aí a Genivalda, Fábio, está perguntando aqui, somos acordados em certos horários. Acredito que seja para fazer oração e fortalecer. Será que é para fazer oração e fortalecer o planeta? Quando a gente acorda às sim, 3 horas da manhã? Genivalda, com certeza. Você, quando é acordado em um determinado horário, que não foi você que despertou, despertador, alguém que chamou, é para chamar a atenção para alguma coisa, porque ninguém acorda. Pode ser um espírito chamando, pode, porque a gente também se conecta com nossos antepassados, né, que já se foram. Mas perceba na hora que você é chamado, principalmente 3 horas da manhã. Eu dedico até uma passagem aqui do livro só assim. Ó. Você acorda às 3 da manhã e eu falo um pouco sobre esses 3 horas da manhã, coloco a oração que eu recebi e eu falo também de que forma você vai se proteger antes de dormir, quando acordar para essa energia. Porque você, se você acorda esse horário, com certeza você é uma das pessoas recrutadas para essa finalidade, dessas batalhas que são empreendidas desse horário. Esse é um horário aberto que a gente chama, né? Existem horários abertos e esse 3 da manhã é um desses horários que a gente precisa. O pai Damião já ratificou isso também em algumas passagens, que é quando o Arcanjo Miguel está recrutando os soldados para as batalhas. Então, se você acorda, volta. Às vezes é para você acordar, para você não voltar, mas você vai voltar, sim. Senão, no outro dia ele vai acordar de novo, né? Para você ser chamado e comece a escrever. Comece a escrever, que é muito importante você escrever o que você sonha. Eu tenho até alguns exercícios também aqui, tá, Paulo? Eu coloco aqui Olha, antes dessa parte da conexão do Arcanjo Miguel nos sonhos. E aqui eu coloco assim: antes de dormir é importante pedirmos a proteção ao Arcanjo Miguel, ao anjo da guarda, pois a partir desse momento inicia-se uma jornada à quarta dimensão, que é essa dimensão que a gente está saindo da terceira e entrando nessa quarta dimensão, que tudo pode acontecer, inclusive você não voltar mais, né? Muita gente dorme e não volta. Então, além de blindar o nosso espírito, essa oração, esse pedido, vai nos livrar de vampirizações dos sonhos. E às vezes tem aqueles espíritos que procuram ainda, né? Íncubos, súcubos e outros espíritos de vampiros energéticos que vêm querer nos atormentar à noite, não é? Então é isso. e o maravilhoso dos livros do Fábio é que são livros muito práticos, né? Porque uma coisa que eu vivo falando com eles, Fábio, durante o Evangelho, de que a gente precisa praticar, né? A gente ouve, né, tá ali ouvindo o Evangelho, né, ouve essas palestras e tudo, mas é preciso pegar essas orientações, né, que você recebeu nos seus livros e colocar em prática. E o bom é que você coloca muitos exercícios, né, orações, para que as pessoas, de fato, não apenas não leiam só o livro, mas que pegue e coloque em prática diariamente essas orações, né, essas afirmações, para poder, de fato, começar a vivenciar, né, experienciar todo esse processo, né? Paulo, e esse livro eu tive a oportunidade de colocar ao final de cada capítulo o QR Code com o direcionamento. Vai ser um vídeo meu explicando melhor como, por exemplo, fazer o cálculo, o conselho kármico, eu explico bem detalhado em 10 minutos. São mais de 4 horas de vídeos eu explicando e meditações. Então, se você sabe que seu raio é o primeiro, vai ter a meditação do primeiro raio, vai ter a meditação do seu arcanjo. Então, você direciona e você pode ensinar as pessoas,
os familiares, como é que ele vai se conectar com o seu arcanjo para você fazer durante aqueles dias. Depois dos 21 dias do Arcanjo Miguel, tem uma oração também no YouTube minha, os 21 dias. Limpeza de contratos também tem também. E aqui, a cada final, eu tenho uma meditação que você vai fazer, tá vendo aqui? Tem a geometria sagrada. Nesse livro aqui eu aprofundei mais ainda. Tem até cubo de metáton, touro. Temos os sólidos platônicos aqui. Olha, Merkaba, relações, os sólidos platônicos. Eu coloquei muita geometria sagrada, a semente da vida, o fruto da vida, tá vendo aqui? Coloquei também a flor da vida, a árvore da vida, e eu explico de forma muito tranquila, você vai entender, didática, e de que forma você pode se conectar com a geometria sagrada. A geometria sagrada é um símbolo de proteção. Às vezes você está no lugar vampirizado energeticamente, numa repartição pública, num banco, começa uma discussão, você visualiza imediatamente essa geometria sagrada que eu tenho aqui, por exemplo, a flor da vida, ou essa daqui, que é a espada do Arcanjo Miguel, e você já faz aquela blindagem que eu ensino aqui. Então você faz o círculo azul e você percebe que a discussão vai passar, que você vai se acalmar, você vai ficar numa situação de mais proteção, porque o Arcanjo Miguel é isso, é proteção, e a gente precisa se proteger o tempo todo, livrar de assaltos, livrar de qualquer energia de assaltos, acidentes, afogamentos, tudo isso a gente é livrado todos os dias, mas a gente precisa se blindar e sair de casa com a proteção divina, as asas divinas do Arcanjo Miguel. Olha só, Fábio, a Maria das Dores quer saber, afinal, o que significa um arcanjo, né? A gente está falando tanto de arcanjo, né? O Isso. que é um arcanjo? O arcanjo, da denominação divina, dos anjos, arcanjo significa aquele que lidera, aquele que chega primeiro. A diferença dele para anjo é essa. A palavra arcanjo. Então, ar significa aquele que chegou primeiro antes do anjo. Então, depois é que vem dentro da hierarquia, no sentido mesmo da palavra. Aqui eu explico tudo, viu, Paulo? Tudo isso que vocês estão perguntando. Então, se vocês querem mais detalhes, vocês querem explicações, saber entender de que forma vocês podem ativar o raio de vocês, quem sabe você está vivendo a sua vida, você está até mesmo com dúvidas sobre uma carreira, um caminho a seguir. Quando você faz aí o seu cálculo do raio, você vai entender a missão de vida de quem está naquele determinado raio e talvez esteja faltando exatamente isso na sua vida, você trabalhar, ativar o seu raio, né, Fábio? Porque se a Isso. gente nasce para um propósito, dentro de uma energia, e a gente, por falta de conhecimento mesmo, acaba indo até mesmo por um outro caminho, né, que não acaba ativando, a gente pode ficar se sentindo até meio perdido na Olha, Paulo, jornada, né? desculpe, mas você falou uma coisa tão importante aqui. Por exemplo, eu falo sétimo raio, vamos lá. Quem é do sétimo raio, eu coloco até as profissões, olha. As pessoas, eu falo sétimo raio, que é Saint Germain, que foi, no tempo da purificação, foi Samuel, depois foi José, esposo de Maria, quando ele passou aqui na Terra, porque os mestres eles passaram aqui na Terra até ascensionarem. E eu coloco que quem pertence a esse raio, tem aptidões e grande amor pela liberdade e podem seguir a carreira política, sacerdócio, diplomacia, atletismo, moda, artes. Eu coloco até a profissão. Acho que se soubesse disso antes de fazer meu vestibular lá no passado, né? Mas eu só estou sabendo agora, mas fui impulsionado também a ser um professor nato. Logo, logo cedo, com 18, 19 anos, eu senti o chamado para dar aulas. Na época eu dava aula de história, de literatura, enquanto eu fazia direito, mas eu já tinha esse chamado para dar aulas. Então aqui eu mostro aqui, ó, meu segundo raio, assim como o Geni, olha, as pessoas que servem esse raio aprofundam-se nos conhecimentos em relação ao homem e aos anjos, ou seja, procuram melhorar seu conhecimento. É o raio dos professores, de todos que lidam com o ensino e das pessoas com profissões de cura e serviço. Facilidade para diplomacia, psicologia, pesquisas e estudos sobre saúde. Então, é bem direcional mesmo. Você, se estiver perdido ainda na fase da profissão, quer migrar de carreira, então aproveita para se conectar com o seu raio e com o seu arcanjo, que com certeza, eu não tenho dúvida, que você vai se encaixar no seu propósito divino. Exatamente. E é sempre muito bom quando a gente começa a estudar e entender
quando você já faz aí os 21 dias do Arcanjo Miguel, você entender melhor, entender mais sobre aquele arcanjo, sobre aquela energia, para você ir tomando posse, né? E se apoderando dessa energia na sua vida e se sentindo cada vez mais completo e ter uma consciência do porquê que você está fazendo aquilo, do porquê que você acorda 3 horas da manhã, de como você pode se proteger. Sabe, eu tenho o costume de dizer para eles, antes de dormir, que eles chamem o anjo da guarda e diga para o anjo da guarda que está disponível para trabalhar para a luz, né? Eu digo isso para eles, olha, agora que vocês estão indo dormir, chama seu anjo da guarda, né? Diga para ele que você está disponível para trabalhar para a luz. Que é maravilhoso, não é? E eu ensino aqui um benzimento, tá? Antes de dormir, que é assim, agora que eu vou me deitar, dois anjos vão me acompanhar, uma à direita, uma à esquerda e Nossa Senhora na dianteira. E tem outras orações que eu já ensinava aqui do anjo da guarda, que você precisa fazer, ensinar para os filhos, né? E é muito ponto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com Jesus, Maria e José e o Divino Espírito Santo. Só não deite assim, do jeito que você chegou, porque isso daí você vai ter prejuízos noturnos, né? Sempre. Ó, eu sou do segundo raio e trabalho como enfermeira. Que interessante, viu? Vanessa foi chamada também. Olha, a Ivanilde quer saber por que você escolheu o Arcanjo Miguel, dentre os outros arcanjos que tem, por que o Arcanjo Miguel? Isso, então, como eu falei no início, é porque eu me conectei com o Arcanjo Miguel, foi ele que começou a aparecer para mim, e eu comecei a estudar tudo relacionado ao Arcanjo Miguel e perceber que ele está, como ele é o líder dos arcanjos, eu comecei a fazer toda a associação que tinha dele em todos os textos sagrados, nos apócrifos também, e tudo que foi passado também no Água de Aruana pelos mentores, como Pai Damião, Pai Benedito, e o Água de Aruanda, ele tem como patrono o Arcanjo Miguel. Então, Arcanjo Miguel, nós temos lá todas as forças de preto velhos, caboclos, Exus guardiões, ciganos, herês, orixás, forças da natureza, mas nós temos uma vez por mês o encontro com Maria, Maria como mestra ascensionada, e nós temos também o patrono São Miguel, que a gente chama São Miguel. Desde que foi fundado o Água de Aruanda, que a gente tem rituais na força de São Miguel e muitas canalizações que foram passadas. Então, na verdade, eu acredito que São Miguel ele chegou antes, sabe? Ele que é um dos sustentadores da egrégora espiritual Água de Aruanda. Então, aqui eu dediquei esse livro a ele para estudos e para as diversas ações que a pessoa pode fazer com esse livro. Passa a ser até um gesto de gratidão, né, Fábio? De tanta coisa que o Arcanjo Miguel já te protegeu, já trouxe para a sua vida, nada melhor do que um gesto de gratidão tão belo como esse, de fazer um livro dedicado para que mais pessoas, né, possam se conectar com essa energia que faz tanto bem para você, para as pessoas que você espalha esse conhecimento através das suas lives, através dos eventos presenciais que você faz, como lá até mesmo no próprio Água de Aruanda. Nada melhor do que a gente poder, né, fazer com que mais pessoas experimentem, né, essas bênçãos que o Arcanjo Miguel pode trazer. Isso mesmo, Paulo. Inclusive o Conselho Kármico, que muitas pessoas nem conheciam, nem faziam. O que eu tenho de relatos dos mais diversos de pessoas que fazem comigo. O próximo será no dia 31 de março. Então, 4 vezes por ano eu tenho feito aqui no canal, presencial no Água de Aruanda, com a transmutação, fazendo a carta. E eu sempre escolhendo. E é tão impressionante que o trimestre, tudo que eu peço, e principalmente o que agradeço, eu venho colhendo isso desde quando eu faço. E eu já tive também desdobramento na tribuna divina do Conselho Kármico, vi os conselheiros. Então, é uma coisa muito palpável. A gente tem que sair da pecha de pecador, de que a gente não pode, que a gente não consegue, porque a espiritualidade, ela está para todos. Todas as pessoas são capazes de enxergar seu anjo, de verificar. É porque a gente coloca uma energia de que não pode, mas todos podem. Então, comece a se conectar, faça os exercícios. Olhe, comece na página 1, vá até a página 272 e depois você vai ver como sua vida vai se transformar. Isso daí aconteceu comigo e tudo que eu escrevo eu antes pratico e vejo que deu certo comigo, por isso que eu passo para vocês. Eu acredito piamente e na força do Arcanjo Miguel, que é ele que está sustentando
Perguntaram aqui qual o significado do Arcanjo Miguel para o Brasil, qual a missão dele para o Brasil é sustentar a desigualdade, fazer, por exemplo, hoje, dia de combate à intolerância religiosa, isso já não poderia mais existir. E o Arcanjo Miguel é um arcanjo de batalha. Então, toda e qualquer injustiça, o Arcanjo Miguel está na frente. Toda e qualquer desigualdade, toda e qualquer necessidade humana, todo e qualquer ato de violência, você tem que chamar o Arcanjo Miguel. Claro que algumas pessoas acabam sucumbindo, não conseguem prosperar, não conseguem vencer. Às vezes acontece a violência e as pessoas morrem, mas a gente não deve desistir de chamar o Arcanjo Miguel, porque a oração é quem sustenta esse planeta. Durante aquela fase que nós ficamos em casa, nós verificamos como a oração foi quem sustentou tudo aquilo e trouxe também a força dos mentores espirituais, dos arcanjos, para as pessoas desenvolverem a medicina de cura, porque isso é importante. Arcanjo Rafael, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, todos também estavam reunidos para que o Brasil e o planeta Terra não tivessem um colapso muito maior. Então só teve, digamos que 1% do que era para ter, porque essas forças que nos dominam na força do bem, elas estavam muito presentes. Exatamente. E então, quem quiser dar os primeiros passos, Fábio, a começar a se envolver com essas energias dos anjos, dos arcanjos, né, do próprio arcanjo Miguel, né, o teu livro é um ótimo guia, né, uma ótima bússola, né, do início ao fim, para quem quiser começar a movimentar essa energia, começar, né, a sentir melhor, né, o seu anjo, a presença deles, é é pegar o livro e colocar em prática, né? Não, não existe mágica, né, Fábio? É Isso. E, colocar em e até prática. alinhamento, Paulo, dos chakras. Eu coloco, dessa vez eu coloquei exercícios. Esse livro está cheio de exercícios. Exercícios do alinhamento do plexo solar, por exemplo. Plexo solar, que é a região do estômago, está ligado ao segundo raio. As pessoas do segundo raio precisam tratar muito do estômago, coincidência, e comigo também é assim. Então a gente precisa fazer esses exercícios. E aqui eu ensino: faça 3 respirações profundas, visualize a cor amarela em frente ao plexo. Aqui estão algumas afirmações. E eu coloco: eu aceito o meu poder, eu conduzo a minha própria vida, eu me conecto com o meu propósito de vida, eu realizo o que eu mentalizar, e todos eu coloco 8 afirmações. Ou seja, eu fiz uma correspondência de cada afirmação positiva ligado ao chakra e à necessidade de cada chakra, como o chakra básico, que é o poder que a gente precisa ainda de querer as coisas materiais. Eu coloco a invocação do poder das afirmações para o material. O chakra cardíaco, que é do amor, o que a gente precisa. O coronário, que é o da transmutação. O frontal, o laríngeo, todos esses têm afirmações positivas correlatas. Aqui também eu ensino o banho de ervas para se conectar com os anjos, porque você sabe que existem ervas que conectam diretamente com alguns sonhos. E eu ensino também a fazer o banho, as ervas, os incensos que você pode se conectar. Eu coloco também, Paulo, 108 afirmações positivas com o poder do eu sou também, para você fazer com o uso do Japamala. Então você pode escolher que é para acessar a lei da atração. Então, tá vendo aqui, eu tenho 108 que você pega o Japamala e vai repetindo. Um exemplo aqui: tudo que eu desejo eu alcanço facilmente. Eu acredito, eu posso, eu mereço. Eu sou uma pessoa saudável. Eu me amo e me aceito como eu sou. Tudo na minha vida acontece para o meu bem superior. E eu vou falando de todas as passagens que a gente precisa na nossa vida, de modo que quando você chegar ao final do Japamala, o seu inconsciente ele já está sendo trabalhado, porque a gente precisa transmutar da terceira para a quinta dimensão, e muitas crenças ainda de terceira dimensão estão muito fixadas em nós, a gente precisa transmutar isso, né? Isso. E, inclusive, essa semana eu gravei um áudio na nossa comunidade fechada falando exatamente sobre isso. Que tem uma série chamada Ruptura. Não sei se você já viu, que Hum. é uma série bem interessante que fala sobre exatamente eles colocam uma tecnologia, um chip na cabeça da pessoa que separa a vida pessoal da vida profissional. E aí, num dos capítulos do Ruptura, que foi até o que eu citei,
eu trouxe essa reflexão sobre a questão das afirmações, que a menina lá, ela faz uma coisa que eles consideram errada, e eles pedem para que ela repita um texto, ela pedindo desculpa, só que quando ela lê o texto pelas primeiras vezes, ela não está sentindo o sentimento de culpa, só que eles estão, ela está com a mão sobre uma máquina que faz a leitura dela, então fala, você está mentindo, e ela repete tantas vezes até que ela sinta de verdade aquilo que ela está, né, falando ali. Então, ela repetiu 1072 vezes. a- Olha, Aí eu trouxe essa reflexão de que, geralmente, quando a gente, né, começa a fazer as afirmações, a gente pode sentir essa sensação de estar sendo um impostor, né? Quando a gente começa a fazer as afirmações, porque eu sou feliz, e a pessoa não está no momento tão feliz, fala, pô, não, eu estou mentindo, né? é, Só que a ideia é a gente realmente ir repetindo, fazendo essa reprogramação, né? E repetindo, repetindo, até que você comece, né, a sentir isso de verdade, porque essa é a ideia. eu acredito e eu faço isso, Paulo, olha, já tem mais de 20 anos, 30 anos que eu faço afirmações positivas. Antes eu dizia que era como é que eu dizia? Psicoterapia, Psiconeurolinguística, não. Eu dizia assim que era, eu dizia brincando para os meus amigos que eu fazia tanto. Na época eu não tinha acesso a esses livros todos, mas eu já fazia. E depois, quando eu vi nos livros, eu me conectei totalmente, que eram as palavras de poder que eu falava na época, e eu conseguia mesmo alcançar, de tanto que eu dizia que ia conseguir, visualizava e eu conseguia. Então, eu acredito e todas as pessoas são capazes. É uma cocriação, né? exatamente. Porque E da mesma você quer forma, fazer o divórcio energético? vamos embora. Explica um pouquinho o que é o Tá divórcio certo. energético e a gente faz o exercício. Vamos lá, deixa eu só deixar aqui o. Olha, eu até fiz esse exercício que tem no meu livro aqui, ontem no Água Jaruanda. O que é que acontece, Paulo? Nós temos muitas crenças e eu trabalho aqui algumas crenças. E quando a gente cresce, às vezes aquela crença é da nossa professora, é do nosso pai, aquela crença é de escassez, e a gente precisa fazer imediatamente um divórcio energético. Inclusive pessoas da nossa vida que já se foram embora, como relacionamentos, até de outras vidas e outras dimensões que ainda não estão ainda nos atormentando. Então a gente precisa quebrar essas crenças. Aqui eu vou falar rápido, tá? Depois vocês, quando tiverem um livro, vocês vão grifar. Mas algumas crenças como, olha, nunca vou conseguir fazer isso, não tenho dinheiro para nada, eu não mereço coisa boa, não consigo encontrar tempo para nada. Eu nasci assim, vou morrer assim, é pecado ser feliz, dinheiro não traz felicidade, não é possível viver fazendo o que gosta, dinheiro é sujo, não consigo aprender isso, nunca vou realizar meus sonhos, sou muito velho para isso, trabalho duro e não consigo nada, sou assim porque meus pais são assim. O mundo está em crise, por isso tudo está difícil. Não posso ter dinheiro e espiritualidade ao mesmo tempo. Nunca vou conseguir pagar as contas. Mulheres são infiéis, homens são infiéis, o mundo é perigoso. Não se pode confiar nas pessoas. Precisamos competir para ter sucesso. O que os outros pensam ou dizem é importante. Não posso ficar só. A vida não é fácil. Nunca acabo o que começo. Quero desaparecer desse mundo, ninguém me ama. Sou uma pessoa doente, família só dá dor de cabeça. Já nascemos pecadores. Só vamos descansar quando morrermos. Para vencer, preciso de esforço. Eu não sou bom o suficiente. E o sucesso é para os outros, não para mim. Veja quanta coisa a gente traz. Às vezes não são nossas essas falas, são dos pais, dos avós, do inconsciente coletivo, da professora, que às vezes ela tinha uma amargura lá na nossa infância e fazia bullying. Então, o divórcio energético, eu coloco aqui no livro, é uma prática de limpeza que foi passada por pai Damião, que ela limpa para desfazer laços afetivos entre duas pessoas e também de crenças. Então, durante essa sessão, é feita uma limpeza geral com a liberação de pactos, de votos, de promessas, de juras de amor. Muitas vezes a gente fez juras de amor em vidas passadas. Eu te amarei para sempre. Rasgava o dedo, colocava o sangue com outra pessoa. Isso daí, o nosso espírito, ele traz para outras vidas também. E às vezes a pessoa não é feliz no amor porque ela fez uma jura e acha que vai trair aquela pessoa ali do passado ou até da infância, brincando, né? Então, contrato de submissão.
não só de relacionamentos íntimos, mas também de amigos. Pessoas que tiveram amigos que foram muito marcantes na vida, mas que dominavam. Pessoas que sofreram uma ruptura de relação física e até hoje não conseguiram ultrapassar essa fase. E na ordem espiritual a gente sabe que continua reverberando, não é? Então esse exercício de divórcio você pode fazer, pode dar um print aí, pode copiar também, vai ficar salvo. Você pode, qualquer irritabilidade que tiver, qualquer cansaço, até quando você acordar. Teve uma pessoa que me mandou um áudio hoje que fez ontem e que eu fiquei muito feliz, que ela disse que sentiu uma leveza depois que acabou esse divórcio energético. Você pensa naquela situação, pensa naquela pessoa. A semana passada também alguém mandou para mim que ela estava com dificuldade de relacionamento e ela percebeu que ainda era uma ligação com a ex-pessoa que ela tinha esse relacionamento. Então é muito simples. Eu vou pedir para vocês que estão em casa, vai ficar gravado também nesse momento, descruze os braços e as pernas e quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos e você vai sentar com a coluna reta. Se você estiver sentado no sofá, deitado na cama, nesse momento sente, coloque os dois pés no chão com a coluna reta e você vai visualizar agora um círculo luminoso azul ao seu redor, que é a força e proteção do Arcanjo Miguel que nós estamos invocando aqui. Esse círculo que envolve o seu corpo vai projetar mecanismos agora e filamentos que vão dissolver todas essas amarras que você vai soltar agora, as correntes, os fios, por mais sutis que sejam, você vai soltar, porque não é mais seu, você não precisa mais disso. Para ser feliz, você precisa soltar, porque elas estão direcionando a região da sua cabeça e você vai visualizar essa cor agora rodando, girando ao seu redor, girando no seu peito, no seu coração, no seu pescoço, na sua cabeça. Você vai irradiar todo o campo atmosférico do seu corpo com essa cor azul agora. E já se tornou um tubo azul. E o tubo azul vai circulando bem devagar, enquanto você respira e vai soltando tranquilamente, e vai aumentando esse círculo, vai girando, vai aumentando a velocidade, vai girando, girando até a velocidade máxima que você vai ter nesse giro. E você vai, nesse momento, saber que ele vai girando, girando, e ele desaparece totalmente. Ele desaparece totalmente do seu corpo. E nesse momento você vai cortar, dissolver, eliminar qualquer resquício daqueles que cruzaram seu caminho e então decreta esse divórcio energético comigo. Você agora abre os olhos e faz comigo lendo na tela do computador esse divórcio energético. Em nome da iluminação celestial, em nome do arcanjo Samuel, decreto neste momento o divórcio energético com todos aqueles que estejam me aprisionando em atos, palavras e pensamentos. Decreto e entrego na erraticidade das formas devolvidas em partículas de consciência e quebro todas e quaisquer influências negativas, provocações ou assédios que estejam direcionados à minha pessoa. Decreto neste momento a ativação do divórcio energético, ressoando a paz interior no meu ser e a proteção do fechamento de todos os meus corpos energéticos, assim seja. E você vai fazer, quem puder salvar, fazer todos os dias esse tubo azul girando lentamente e depois girando ao máximo e sumindo. E depois você vai decretar coisa de 5 minutos por dia e você vai fazer. Pode pensar naquela pessoa, naquela situação, naquele término, naquela ruptura que você ainda não consegue dominar, mas você vai se sentir muito leve, muito tranquilo, muito protegido. E aqui, esse divórcio energético, ele trabalha com a força do Arcanjo Miguel, primeiro limpando e seccionando, e depois ele chama o Arcanjo Samuel, que é o do seu raio, que é do raio rosa, para com a força do amor
ele direcionar para a erraticidade todo esse sentimento e com partículas de consciência, que é isso que a gente deseja, né? A gente não vai desejar o mal, mas a gente rompe e deixa seguir, porque cada um precisa seguir para a sua vida. Não é simples, é muito simples e muito profundo. E as pessoas já estão fazendo e me dando feedback, e é fantástico, né? Tiago está acompanhando aqui a live, tá? Então, façam, né? Façam esse exercício, né? Está gravado aqui para vocês. Vejam quantas vezes for necessário. Compre o livro do Fábio para você ter essa ferramenta, né? Ter essa ferramenta em casa para você aplicar com você mesmo, com amigos, quando você vê uma amiga ou um amigo precisando aí né, se divorciar, se desfazer desse laço que talvez, né, esteja né, prejudicando a vida dela, né? Compartilha, né? Compre, dê de presente esse livro para outras pessoas, aproveita aí o momento, tira um print aí da tela, com o Fábio aí com o livro na mão, coloca lá nos seus stories, marca o Águas de Aruanda, Isso marca o mesmo. Fábio, marca o E Águas de Aruanda, marca o Fábio, depois diz para o Fábio lá, olha, comprei o livro, e quando você comprar o livro, tira a foto do seu livro, marca o Fábio, manda os depoimentos né, dos exercícios que você está fazendo, porque acho que nada melhor para um autor, né, para um professor, saber que aquilo que ele ensina está, né, transformando vidas, está, de fato, melhorando, né, a qualidade de vida de vocês, deixando que vocês, né, tenham uma vida cada vez melhor, mais leve. Acho que esse é o melhor elogio para alguém, de você dizer, ó, Fábio, fiz o que você disse no livro e está dando certo. Eu isso acredito que é. esse é o melhor elogio que você pode dar para alguém, de falar, seguir os seus conselhos e está dando certo. É isso mesmo, Paulo. A gente tem muita satisfação e de saber que está fazendo a coisa certa, que foi orientação espiritual e que a gente acredita e que outras pessoas estão acessando para ser mais feliz, mais leve, porque é essa espiritualidade que a gente acredita, né? Da libertação e não do aprisionamento, né? Nós já fomos tão aprisionados em vidas passadas por estruturas religiosas e agora a gente quer libertação. E o Arcanjo Miguel, ele está aqui para nos libertar. É o arcanjo da libertação e que todos possam voar com as asas do Arcanjo Miguel e ser livres, né? Quem não quer ter asas e seguir adiante a sua jornada, não é? Exatamente. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Né? É sempre muito bom, maravilhoso, né, ter você aqui conosco, com tantos ensinamentos. Quando nas outras lives no Evangelho, eu vejo as pessoas comentando que compraram seus livros, estão colocando em prática, e eu espero ler mais alguns bate-papos aqui durante o Evangelho no Lar, de pessoas que compraram seu livro e estão tendo a vida mudada para melhor com seus ensinamentos, com suas orientações, e mandem sempre mensagem lá para o Fábio falando sobre o livro, dê de presente, é uma ótima pedida, né? É sempre um gesto muito bonito você dar um livro de presente para alguém, é uma proteção, além de você estar dizendo que a pessoa é inteligente, né? Tem um bom gosto, É isso mesmo. tá? Então, fiquem à vontade, o link está aqui na descrição do vídeo, está aqui fixado no bate-papo, e Fábio, dê uma mensagem final para todo mundo, para que as pessoas, né, se sintam melhor, assim, exatamente com a sua presença aqui, sempre muito boa. Né? Qual a sua mensagem aqui final para a gente? Eu quero agradecer a vocês que acreditam na espiritualidade, que fazem parte também do Ilha de Luz, do Águas de Aruanda e que acreditam nas nossas mensagens dos mentores e nos nossos livros. Continue acreditando nos livros, porque o autoconhecimento liberta e a espiritualidade, amiga, ela nos liberta e nos mostra que a gente pode viver feliz e decretar que o nosso propósito divino e nosso propósito de vida pode ser feito da melhor forma, da forma mais tranquila, da forma mais leve e com as pessoas que a gente gosta sempre partilhando a nossa vida. Perfeito. Fábio, muito obrigado uma vez por esse gesto de carinho, né, de estar aqui conosco e principalmente nessa data tão especial, né, do combate à intolerância religiosa. Então, acho que o recado foi dado.
exatamente para a gente poder se desfazer dessas amarras de intolerância. É isso mesmo. Olha, então aproveitem aí, caso vocês queiram também entender mais sobre o assunto, né, com a visão política da coisa, baseada nas leis aqui do Brasil, como é importante a gente defender a liberdade religiosa aqui no Brasil. Não é só defender a religião que a gente segue, não. A gente tem que defender para que todo mundo possa exercer livremente a religião que bem entender, e a gente tem que respeitar e defender que outras pessoas possam, sem que os seus templos, igrejas, né, sinagogas, terreiros sejam atacados por, por outras pessoas que não concordam. As pessoas podem não concordar, mas partir para a violência, para a agressão, destruir o trabalho de muitos anos de outras pessoas, acho que, né, isso é crime, e é sobre isso que o Fábio também comenta no livro dele. Né, Fábio? Isso mesmo. E vocês voltem, a live vai ficar gravada. No início eu falei um pouco sobre, além das amarras, os desafios da liberdade religiosa no Brasil, que são muitos, mas nós seremos livres e libertos de todas as amarras que nos aprisionam, não é isso, Paulo? Com toda certeza. E vocês estarem aqui conosco, participando ali do Água Jaruanda, que é bem plural, a gente precisa de cada vez mais disso, pessoas com a mente aberta e que respeite bastante o espaço do outro. Ok? Então, Assim seja. Fábio, muito obrigado. Uma ótima noite para você, um ótimo 2025, né, para vocês do Água Jaruanda. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, né? Mandem muito axé para o Fábio lá no Água de Aruanda, no perfil dele. Tire o print, mande foto, agradeça ele, porque é sempre muito bom a gente ter a presença dele aqui, com tanto ensinamento, compartilhando o amor né, que ele dedicou para fazer esse livro. Então, e aproveita, clica no link para você já encomendar o seu e já encomendar de presente para outras pessoas, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, uma ótima noite e amanhã a gente se encontra novamente. Até amanhã. Boa noite.